Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Nessa tarde, com a ajuda do Senhor, vou demonstrar com as Escrituras que o comandamento do dízimo não é mais obrigado de ser pagado pelos santos debaixo da graça. Os santos não têm mais obrigação e o dever, a imposição de pagar o dízimo debaixo da graça, porque eles estão debaixo da lei de Cristo e não mais debaixo da lei de Moisés. O comandamento do dízimo era um comandamento da lei de Moisés, mas infelizmente vem ensinado, vem imposto em muitas igrejas evangélicas, em muitas denominações evangélicas, como se fosse algo que os gentios ou os judeus também, que têm acreditado no Senhor Jesus Cristo, são obrigados a dar. Nós vamos ver, com a ajuda do Senhor, que isto não é mais uma obrigação. Começamos a falar sobre o facto que o dízimo ele foi dado, instituído por Deus por um motivo bem preciso. E nós vamos ver agora por qual motivo Deus tinha dado este comandamento. Na lei de Moisés está escrito no livro de Levíticos, no capítulo 27, no versículo 30 a 32. Pegais a vossa Bíblia. Está escrito assim, Levíticos 27, do versículo 30 a 32. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-á a quinta parte. Quanto a todo dízimo do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Este foi o comandamento que Deus tinha dado relativo ao dízimo para os filhos de Israel no Monte Sinai. E por qual motivo Deus tinha ordenado que todos os dízimos da terra eram santos para Ele? Uma coisa importante de se saber é que Deus ele tinha instituído o Araão e os seus filhos para oficiarem, para terem e administrarem um ofício sacerdotal. Deus tinha constituído também aqueles da tribo de Levi para oficiarem e administrarem as coisas relativas ao tabernáculo e o templo no futuro, porque depois do tabernáculo tinha o templo. E assim, sendo que eles não tinham modo de se sustentarem para ter um sustento, não tinha nenhuma atividade ou um trabalho para se sustentarem, Deus providenciou o sustento deles e das suas famílias através do dízimo. As Escrituras ensinam que Deus, depois de ter tirado o povo de Israel do Egito, eles construíram um santuário, e Deus tinha ordenado para eles que construíssem um santuário. E esse santuário foi construído como Deus tinha ordenado para eles, com todos os utensílios,
que Deus tinha ordenado para eles fazerem. E, por exemplo, tinha o candelabro, a mesa de apresentação, os pães, o altar e muitas outras coisas. Tinha também dentro desse tabernáculo um lugar santo, que era o lugar separado do lugar santíssimo. E fora desse, a entrada do tabernáculo tinha posto um altar dos holocaustos. Esse mais ou menos era o tabernáculo que Deus tinha ordenado, tinha comandado para ser construído. Depois que Deus tinha comandado aos filhos de Israel de construir esse tabernáculo para ele, Deus escolheu Araão e os filhos de Araão para exercerem um sacerdócio. O sacerdócio para Deus na presença de Deus. Isso está escrito em Êxodos, no capítulo 28, no versículo 1. Êxodo capítulo 28, versículo 1, está escrito: depois tu farás chegar a ti teu irmão Araão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem um ofício sacerdotal. Então, como vocês podem verem, Deus tinha ordenado para Araão e os filhos dele serem administradores do ofício sacerdotal. Eles tinham que trabalhar para o Senhor, assim, trabalhar entre aspas, porque era um ofício muito importante, aquele de serem sacerdotes para Deus. E sendo que eles continuamente administravam esse ofício, eles não, como eu já tenho dito, eles não tinham alguma maneira ou algum tipo de outro trabalho para aonde que eles pudessem receber algo para o seu sustento. Eles deviam continuamente exercer esse ofício que Deus tinha dado por eles. Então eles não tinham jeito de trabalhar para ganhar algo para se sustentar. Então, assim, Deus providenciou o sustento de Araão e dos seus filhos, assim como também ele providenciou o sustento para aqueles outros levitas que haviam um específico serviço a se cumprir em tudo aquilo que dizia respeito ao tabernáculo. Está escrito, por exemplo, em Números capítulo 3, do versículo 5 ao 7. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Então, como vocês podem ver, a tribo de Levi também foi ordenada por Deus para servirem e administrarem o ministério do tabernáculo. Dessa forma, eles também não tinham como se sustentar. Então Deus providenciou o dízimo como forma de sustento para Arão, a família dele e todos os outros da tribo de Levi, em modo tal que eles pudessem viver, eles pudessem se sustentar. E isso é uma coisa que, por exemplo, não vem ensinada, não vem demonstrada nas escrituras, nas igrejas, que quem recebia o dízimo eram somente os levitas. Mas isso nós vamos ver também mais para frente. Se lemos agora em Números, no capítulo 18, Números 18, do versículo 8 ao versículo 19. Vamos ler
Está escrito: Eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isso terá das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas com todas as suas ofertas de alimentos, e com todas as suas expiações pelo pecado, e com todas as suas expiações pela culpa que me apresentarão. Serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo as comerás. Todo homem a comerá. Santas serão para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa, delas comerá. Todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo o que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Tudo o que estiver limpo na tua casa, todo o que estiver limpo na tua casa, os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que deles se houverem de resgatar, resgatarás da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca, o primogênito de ovelha, o primogênito de cabra não resgatarás. Santos são. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta, queimado de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será tua, assim como o peito da oferta de movimento e o ombro direito teus serão. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, tenho dado a ti e aos teus filhos e às tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a tua descendência contigo. Arão e os seus filhos, eles foram ungidos para exercerem o sacerdócio, e eles tinham o direito de comer aquilo que era oferecido sobre o altar, e eles tinham direito às primícias que os israelitas davam ao Senhor. Eles tinham esse direito por causa da unção que eles tinham, que Deus tinha dado para eles. Por quanto concerne aos levitas, que eles estavam encarregados dos ministérios da tenda da congregação, Deus disse o seguinte: em Números 18, versículo 21, está escrito: e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E além disso, Deus mandou o seguinte aos levitas, em Números 18 do versículo 26 até o versículo 28. Números 26 do versículo quer dizer, número 18 do versículo 26 a 28. Está escrito: também falarás aos levitas e dir-lhes-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles os tenho dado por vossa herança, deles ofereceis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como o grão da eira e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Araão,
o sacerdote. Como vocês podem ver, os dízimos, as primícias do povo de Israel eram levadas até os levitas, e os levitas, eles tinham que dar também uma oferta alçada ao Senhor, que era chamada o dízimo dos dízimos. Eles tinham que pegar a décima parte do dízimo e dar para Araão. Isso está escrito em Números 18, no versículo 28. E deles darei a oferta alçada do Senhor a Araão, o sacerdote. Essa é uma outra coisa que, por exemplo, não vem ensinada, não vem dita na congregação, nas igrejas, sobre o dízimo. Que aqueles que pegavam o dízimo debaixo da lei de Moisés, pegavam o dízimo debaixo da lei de Moisés, eles tinham que dar o dízimo do dízimo. Isso é aquilo que Deus tinha ordenado. Então, resumindo, Deus ele tinha dado uma recompensa, seja a Araão e os seus filhos, e seja aos levitas, que exerciam um ofício diferente de Araão e dos seus filhos. E essa recompensa era constituída pelas coisas santíssimas não consumidas pelo fogo que os israelitas ofereciam a Deus, e também pelas primícias do que produziam a terra dos israelitas, pelos primeiros partos das suas vacas, das suas ovelhas, das suas cabras. E isso era a recompensa que o povo de Israel, quer dizer, que os levitas, eles tinham do povo de Israel. E desta recompensa, os levitas que recebiam essa recompensa, eles deveriam dar o dízimo dos dízimos para Araão e para Araão e seus filhos. Quer dizer, para Araão, que obviamente era para a casa dele. E isso era o que servia o dízimo debaixo da lei. Servia para pagar os levitas e a família do sumo sacerdote. Mas não somente por isso, não somente para isso também servia. O dízimo também debaixo da lei, eles serviam para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 14, do versículo 28 ao 29. Está escrito assim: ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherá dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Vocês podem ver também que o dízimo, além de ser uma maneira de sustentar os levitas e o Araão e a sua família, o dízimo também debaixo da lei, ele servia para dar de comer no final de 3 anos, para dar de comer o estrangeiro, o órfão e a viúva que estavam dentro das portas da cidade dos israelitas. Isso é o que as escrituras ensinam debaixo da lei, por qual motivo o dízimo ele tinha sido constituído. E segundo o que ensina as escrituras, quando os israelitas eles pararam de dar os dízimos
a Deus, Deus deixou de abençoá-los e começou a amaldiçoá-los, mandando insectos devoradores. Esses insetos devoradores, eles destruíam os frutos da sua terra, porque assim Deus tinha dito, ele tinha falado que se não desobedecem essa lei, desobedecem aos comandamentos dele, Deus amaldiçoaria o povo de Israel. E também Deus tinha dito que todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, eles pertenciam ao Senhor. Eles eram santos ao Senhor. Então não dar o dízimo, igual alguns israelitas faziam naquele tempo, isso equivalia a roubar a Deus de algo que pertencia a Ele, que eram os dízimos. Esse é o motivo pelo qual Deus, falando pelo profeta Malaquias, ele fala para os israelitas rebeldes: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Porque os israelitas, alguns, não davam aquilo que pertenciam a Deus. Agora, nós que temos acreditado no Evangelho de Jesus Cristo, que somos gentios, que não fazemos parte do povo de Israel, ou também aqueles judeus que têm acreditado no Evangelho, devemos pagar o dízimo? Essa é uma pergunta que agora irei dar uma resposta. A resposta é não. Nós gentios não devemos mais pagar, seja nós gentios que judeus, debaixo da lei de Cristo, nós não devemos mais pagar o dízimo. Por quê? Porque tendo mudado o sacerdócio, aconteceu também forçosamente uma mudança da lei. Isso está escrito em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 12. Hebreus, capítulo 7, versículo 12. Está escrito: porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, por conseguinte, segundo isso que está escrito, tendo mudado o sacerdócio, sendo que o sacerdócio passou do sacerdócio da tribo de Levi a Jesus Cristo, que era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que era da tribo de Judá, sendo que o sacerdócio mudou, necessariamente também a lei mudou. Por conseguinte, isso quer dizer que nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, que era baseada no sacerdócio levítico, mas estamos debaixo da lei de Cristo, que é baseada no sacerdócio de Cristo, e a qual lei não manda dar o dízimo, como faz a lei de Moisés. Se vocês já leram os evangelhos, ou o Novo Testamento, as epístolas, vocês verão que em uma parte Jesus ordenou dar o dízimo. Nem ele
e nem os apóstolos. Então nós agora devemos ater-nos à lei de Cristo, igual já tenho dito. Jesus ele conhecia muito bem o mandamento da lei sobre o dízimo. Ele sabia muito bem a lei de Deus, ele sabia muito bem as escrituras, ele conhecia as escrituras. E como a gente sabe que ele conhecia as escrituras é pelo facto que ele cita muito as escrituras. Ele cita as escrituras quando no deserto ele é tentado por Satanás. E ele responde com as escrituras. E não somente nesta ocasião, mas em muitas outras ocasiões, Jesus ele demonstra que conhece as escrituras. Ele conhecia a lei. Ele conhecia muito bem o mandamento que Deus tinha dado que era relativo ao dízimo. Ele sabia que o dízimo ele tinha que ser dado aos levitas. Ele sabia que o dízimo e que os levitas tinham que dar o dízimo dos dízimos para Arão. Mas em nenhuma parte das escrituras você vai encontrar, principalmente nos evangelhos, um preceito de Jesus Cristo no qual ele diz de dar o dízimo. E assim alguém pode perguntar, e depois que Jesus ele ressuscitou e ele foi para o céu, os apóstolos eles ensinaram o dízimo? A resposta também é não. Nenhum dos apóstolos ensinaram ou ordenaram dar o dízimo. Mas a lei de Cristo, ela ensina, ela comanda também, ela ordena de dar. Isso é muito importante. Não é que debaixo da lei de Cristo os crentes não têm mais que dar. Não, os crentes também, debaixo da lei de Cristo, eles têm que dar. Agora nós vamos ver o que é que a lei de Cristo ela fala sobre o dar. Jesus ele disse em Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dai e ser-vos-ás dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Vocês podem ver que também Jesus ele disse claramente de dar. Ele fala que se a gente dar, também nos será dado. E com a mesma medida que nós medirmos, será medido também a nós. Debaixo da lei de Moisés, quem não dava o dízimo, quem não dava a 10ª de todos os seus rendimentos aos levitas, eles eram amaldiçoados por Deus porque roubavam a Deus. E Deus ele tinha falado, não roubarás, não furtarás. E também quem não dava a 10ª, ele não dava na medida que era prescrita e que foi imposta pela lei. Agora, debaixo da lei de Cristo, Deus ele não prometeu de amaldiçoar ninguém que dá menos do que o dízimo dos seus rendimentos. E como é que Deus poderia amaldiçoar aqueles que infringem esta ordem da lei de Moisés, quando está escrito nas Escrituras que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós? Não podia. Jesus por exemplo, Jesus não disse que quem não dá o dízimo será amaldiçoado. Mas que seja bem claro que não dar ao Senhor nem sequer 10ª do nosso rendimento significa ser remunerado pelo Senhor com a mesma medida que nós os usarmos em dar a Ele. De Deus não se pode zombar, porque Ele é justo.
ele não comete injustiça em coisa alguma. Então, a segunda medida que os crentes dá, será dado a ele, Deus dará a ele, porque Deus é justo sobre isso. Jesus também falou isso. E que cada um de nós ceifará na medida que semeia, isso foi confirmado pelo apóstolo Paulo, quando ele disse aos santos de Coríntios a seguinte coisa: mas digo isto, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Mas digo isto: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Vocês podem ver que aqui também está mais ou menos falando as mesmas coisas que Jesus já tinha dito. Que isso, o apóstolo Paulo, ele confirma aquilo que Jesus tinha dito, que aquele que semeia pouco, ele também pouco ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Aqueles que dão pouco, pouco também receberão. E aqueles que dão muito, muito também receberão. Quem é prudente sabe que para colher muito deve dar muito, e não pouco. E por isso uma pessoa que é prudente, ela não se guarda de toda avareza, e semeia liberalmente. E as escrituras dizem que um que dá liberalmente se torna, está escrito em Provérbios, por exemplo, um dá liberalmente e se torna mais rico. Outros retém mais do que é justo e se empobrece. Isso está escrito em Provérbios 11, 24. O apóstolo Paulo também lhe ordenou aos santos dar quando, por exemplo, quando se tratou de recolher uma colheita para os pobres dentre os santos. Ele tinha ordenado dar para os santos de Coríntios. Ele ordenou dar. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 12, onde está escrito: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte o que puder, conforme tiver prosperado. Então, vocês podem ver que o apóstolo Paulo, ele não deu um mandamento sobre a quantidade de dinheiro que se deve dar, mas ele disse de colocar, de contribuir, de colocar na parte o que puder, conforme tiver prosperado. Então, se uma pessoa tiver prosperado muito, se Deus tiver feito prosperar uma pessoa muito, ele deveria colocar na parte muito. Se Deus fizer prosperar uma pessoa pouco, ele deveria colocar da parte pouco. E também está escrito outra coisa que é muito importante, que o apóstolo Paulo disse, que é a seguinte, em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, está escrito: e cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Vocês podem ver que Paulo exortou aos santos, e ele disse de dar segundo o que tinham proposto no seu coração. Mas ele também falou de não somente dar aquilo que tinha colocado no coração, mas também de não dar com tristeza e nem por constrangimento, mas de dar com alegria, porque Deus, ele ama ao que dá com alegria. Então, os santos debaixo da graça, debaixo da lei de Cristo, eles têm o comandamento de dar, mas não têm uma obrigação de dar o 10% do próprio salário, 10% dos rendimentos que ele tem e tudo mais. Entre outras coisas, quase sempre nas igrejas assim,
eles comandam de dar o 10% do salário, somente do salário, dinheiro. Mas isso não é o que a lei de Moisés sobre o dízimo fala, porque a lei de Moisés não fala sobre dinheiro. Ela fala também de dar a 10ª parte de fruta, 10ª parte dos gados e tudo mais. E tudo isso não é somente 10% do dinheiro, coisa que hoje muitos ensinam, fazendo acreditar que 10ª parte tem que ser só 10ª parte de dinheiro. Isso não é correto. Então, voltando agora de novo para o argumento que a gente estava tratando, é o fato que os santos debaixo da graça, eles têm que dar segundo o que propôs no coração e com alegria. Não devem dar tristes, não devem dar por uma imposição. Eles têm que dar o que for, se colocar no coração 50% ou 30% ou uma certa quantidade, uns R$50, R$100 e tudo mais, assim, ele tem que dar, mas tem que dar com o coração e não com tristeza. Tudo que faz todos aqueles que exercitam misericórdia, que dá, eles têm que dar tudo com alegria. Deus, ele não ama uma pessoa que dá com tristeza, que dá por dar, assim, que dá porque tem obrigação de dar. Isso não é que serve muito a Deus. Deus não se alegra muito com isso. O que ele quer é uma pessoa que dê com o coração, dê alegremente. E notais que Paulo, ele não disse que quem semeia pouco vai ser amaldiçoado por Deus, que Deus vai mandar devorador e tudo mais. Ele só disse somente que ele vai ceifar pouco, que é diferente, né? Tem uma diferença entre falar que se você não dá, você vai ser amaldiçoado por Deus, e tem a diferença entre falar que se vocês semearem pouco, darem pouco, não darem, vocês ceifarão um pouco. E uma coisa que eu também quero que vocês lembrem, ou que vocês ponham em mente, é o fato que o apóstolo Paulo era um fariseu e ele conhecia muito bem o comandamento do dízimo. Ele sabia muito bem o comandamento do dízimo, porque ele tinha se atido escrupulosamente a esse comandamento, quando ele era um fariseu, a tal ponto que ele podia até dizer aos filipenses que ele, quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Então, mesmo ele sabendo muito bem, mesmo ele sendo irrepreensível na lei, em todas as suas epístolas aos gentios, Paulo nunca mandou pagar o dízimo. Nunca. Nas epístolas de Paulo deu muito mandamentos. Mas entre esses muitos esses mandamentos que Paulo deu, não está o preceito do dízimo. Pode ser que Paulo esqueceu de escrevê-lo, pode ser que Paulo esqueceu de ordená-lo, mas de maneira nenhuma. Porque Paulo, ele simplesmente sabia que não podia colocar sobre os santos um preceito da lei, que era algo que Jesus tinha abolido, que era algo imperfeito, porque a lei era imperfeita e Jesus veio aperfeiçoar a lei. Então Paulo não podia ordenar tal coisas aos santos. E como eu disse, a lei de Cristo ela é perfeita, enquanto a lei de Moisés ela não era perfeita, porque está escrito em Hebreus 7,19 que a lei nenhuma coisa aperfeiçoou e que Cristo veio para aperfeiçoá-la, precisamente porque era imperfeita. E a lei de Cristo era chamada a lei perfeita da liberdade. Está escrito em Tiago, no capítulo 1, 25. Prova pelo fato, como eu já tenho citado, eu tenho dito,
que nós, debaixo da lei dele, da lei de Cristo, nós somos livres de dar quanto queremos e podemos. Não temos uma imposição de uma quantidade todo mês, igual assim eles me ensinam e eles falam. Então, para compreender que a lei de Cristo é superior à lei de Moisés, é necessário sempre lembrar que a lei de Moisés era imperfeita, enquanto a lei de Cristo ela é perfeita. Uma outra coisa que acho que é importante citar em favor do facto que os santos debaixo da graça não têm nenhuma obrigação de ter que dar o dízimo, é o fato que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, ali os anciões e os apóstolos, eles decidem quais ordenanças da lei deixarem para os gentios observarem. E as únicas coisas que eles decidem, vocês podem ler o capítulo 15, de Atos dos Apóstolos. Vocês podem ver que aquilo que eles decidem impor assim aos gentios é que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, daquilo que é sufocado e do sangue. Essas são as únicas coisas que eles decidem de impor aos santos. Então vocês podem ver que os anciões e os apóstolos em Jerusalém, nesse tempo, eles não impuseram aos gentios o pagamento do dízimo. Isso demonstra o fato que eles não consideravam tal preceito fundamental e nem muito importante, assim como fazem muitos hoje outros pregadores do evangelho, né? Então vocês podem ver mais uma vez que o dízimo não era um preceito assim importantíssimo e uma coisa assim fundamental que os gentios ou os judeus tinham que observar. Porque isso o dízimo assim também é um jugo muito pesado. Um dízimo muito pesado que muitos irmãos e irmãs eles têm que levar, porque eles acham assim que se não derem o dízimo Deus vai amaldiçoar, se não derem o dízimo Deus vai fechar as portas e não vai abençoar e tudo mais. Isso não é correto, não é ligado ao dízimo. Essa coisa, isso era uma coisa que era para a lei de Moisés e, como já expliquei antes, Deus estava amaldiçoando o povo de Israel que roubava o dízimo, porque o dízimo pertencia ao Senhor, as coisas primícias da terra pertenciam ao Senhor e era dado aos levitas que tinham que servir oficiar no tabernáculo e no templo. Isso era o que Deus tinha ordenado. Agora os gentios ele tem os comandamentos, a lei de Cristo de dar segundo o coração, o que colocou no coração e com alegria. Deus não vai amaldiçoar aqueles que não darem o dízimo. Isso é uma mentira que, infelizmente, muitos pastores, muitos homens de Deus, ungidos de Deus e tudo mais, eles ensinam, eles gritam essa mentira assim para colocar medo nas pessoas, principalmente as pessoas simples, né, que não conhecem as escrituras. Isso é o problema de tudo. O problema de tudo é isso mesmo, é que as pessoas assim, elas não conhecem a lei de Deus, elas não conhecem as escrituras, elas não se estudam de
de conhecer, de aprofundir as escrituras para ver aquilo que está sendo pregado é correto, é verdade ou não. Elas simplesmente aceitam aquilo que vem pregado nas igrejas, assim, e não examinam as escrituras para saber. E assim eles vêm enganados e acham que Deus vai amaldiçoar. Isso não é verdade. Igual eu estava falando antes, infelizmente muitos que falam isso, eles têm um motivo impuro, eles têm um motivo de querer roubar, eles têm um motivo de querer aproveitar das pessoas para pegar dinheiro, para roubar dinheiro, para se enriquecer, para ficarem mais ricos. E eles se enriquecem nas custas de muitos simples, muitas pessoas que continuam dando dízimo como um peso, se fazem um peso assim na própria vida. E porque eles acham que se não darem o dízimo, eles vão ser amaldiçoados. Isso, muitos aproveitam disso. Isso me entristece muito. Então, irmãos e irmãs, quando eles obrigarem vocês a darem o dízimo, quando eles disserem para vocês que o dízimo vocês têm a obrigação de dar o dízimo, que se não der o dízimo, Deus vai amaldiçoar vocês e tudo mais, vocês não tenham medo, não se preocupem, porque vocês não estão roubando a Deus. Vocês não serão amaldiçoados se não derem o dízimo. E então tirem esse peso. Se eles colocaram esse peso sobre vocês, tirem esse peso. Não se preocupem. Deus não vai amaldiçoar vocês se vocês não darem o dízimo. Porque, como já tenho demonstrado, como já tenho falado, o dízimo é um preceito da lei, e a lei mudou, porque tendo mudado o sacerdócio, como lemos antes, a lei também mudou. Mas uma passagem, agora queria falar sobre uma passagem que vem muito usada da Bíblia para assustar assim os crentes, com maldição e tudo mais, igual eu estava falando antes. É a passagem no livro do profeta Malaquias. A passagem, aquela que está escrita assim em Malaquias, uma passagem muito conhecida porque eu acho que é a mais citada, a mais falada quando se fala sobre dízimo, né? Quando tem aquelas pregações assim sobre o dízimo, sobre dar e tudo mais. Eu acho que é a mais citada assim nas denominações evangélicas. E é em Malaquias, no capítulo 3 de Malaquias, do versículo 7 ao 12. Pegais a vossa Bíblia e vamos ler. Malaquias 3, capítulo 3, versículo 7 ao 12. Está escrito: Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nós dizemos nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para os recolherdes. E por causa de vós repreenderei o insecto devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus tinha dito a Israel que quer o dízimo dos cereais, quer do fruto das árvores, lhe pertencia. E por isso foi inevitável que Israel, quando manteve para si o dízimo e não trouxe à casa de Deus, fosse acusado de roubar a Deus. Então,
Vocês podem ver, igual eu tenho falado antes, que Deus acusava os israelitas de roubá-lo porque estavam estavam mantendo algo que pertencia a Deus. Então aqueles que debaixo da graça tomam essas palavras de Deus para afirmar que quem não dá o dízimo dos seus rendimentos é amaldiçoado, essas pessoas elas esquecem voluntariamente algumas coisas, que são as seguintes, né? Eles não falam sobre algumas coisas. Primeiro de tudo, Israel não foi só amaldiçoado quando não trouxe o dízimo à casa de Deus, mas também quando se recusou a observar o sábado. E isso está escrito em Jeremias. Em Jeremias está escrito que Deus ele disse aos israelitas que se eles não santificassem o dia do sábado, Deus os puniria. E isso está escrito em Jeremias 17, 27. Vocês podem ler Jeremias 17, 27. Está escrito: mas se não me ouvirdes para santificardes o dia de sábado, e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Então, segundo o raciocínio dessas pessoas, nós seremos punidos por Deus também, se não santificarmos o dia de sábado de maneira prescrita pela lei de Moisés. Quer dizer, se um vai ser amaldiçoado porque não observa o preceito da lei, então também um vai ser punido por Deus se não observa o mandamento do sábado, porque Deus tinha falado isso. Mas isso não pode acontecer, porque o sábado era uma sombra daquilo que devia vir, e nós não somos mais obrigados a observar o sábado. Outra coisa que as pessoas que afirmam que se não dar o dízimo vai ser amaldiçoado, eles esquecem de dizer ou não falam, é que se eles dizem que os que não pagam o dízimo são amaldiçoados porque roubam a Deus, então são amaldiçoados também aqueles que cobram o dízimo, mas não põem da parte o dízimo dos dízimos para oferecer a Deus, porque eles também estão roubando a Deus. Igual nós temos visto que os levitas eles tinham que dar o dízimo do dízimo para Arão. E isso, se você for perguntar pelos pastores que impõem o dízimo, mas por acaso vocês dão o dízimo dos dízimos, eu acho que eles vão rir nas suas caras, né? Eu acho que ou eles riem na sua cara assim, ou eles não sabem o que você está falando, porque talvez eles nem sabem que existe isso. Eles só sabem que quer pedir dinheiro 10%, 10% e 10%. Talvez eles nem sabem, né? A propósito, eu fiquei sabendo até que existe o 3 vezes o dízimo. Um famoso pregador aí no Brasil, ele fala que tem que dar o dízimo pelo Pai, o dízimo pelo Filho, o dízimo pelo Espírito Santo. Isso é uma abominação, isso é uma vergonha. Infelizmente, muitos estão sendo enganados por esses lobos vestidos de pastores, vestidos de ovelhas. Voltando ao argumento, então, se eles pregam que quem não dá o dízimo é amaldiçoado por Deus, eles também deveriam falar que se eles não darem o dízimo do dízimo, eles também seriam amaldiçoados por Deus, porque isso Deus ele também ordenou. Só que eles nunca falam dessa ordem que é estritamente ligada ao dízimo. E por que eles não falam disso? É claro, porque tem um motivo, né? Porque se eles falarem isso, eles vão ter que dar conta do fato que tem que dar o 10% de tudo aquilo que pegaram. E para quem eles dariam? Vocês veem que tem muitas coisas erradas? Vocês conseguem ver isso? Para quem eles dariam a 10ª parte do dízimo que eles pegaram? Outra coisa, eu vou lembrar para vocês mais uma vez que se
a lei, ela dizia que somente os levitas, aqueles que eram da tribo de Levi, podiam pegar o dízimo. Então, por que um pastor brasileiro ou italiano ou americano que não tem nada a ver com a tribo de Levi pega o dízimo? Reflitam sobre isso. Por quê? A lei de Moisés, a lei sobre o dízimo, o argumento dízimo, aquilo que fala sobre o dízimo, fala claramente, Deus fala claramente que o dízimo tem que ser dado para levitas. E eu fiquei sabendo assim que muitos falam que levita é adorador. Isso é mentira, isso é outra mentira para enganar os simples. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver essa história que pastor é levita porque adora, ou cantor é levita porque adora e tudo mais. Isso é tudo mentira. Não tem nada a ver com as escrituras. E isso é só, eu repito, é para enganar a pessoa mesmo. Então, por que esses pastores que são brasileiros, que não tem nada a ver com a tribo de Levi, pegam o dízimo? Eles estão, se eles quisessem ser sinceros e observar verdadeiramente o preceito do dízimo, eles não deveriam pegar, porque eles estariam pecando, eles estariam pecando. Isso mesmo, Jesus, por que Jesus não podia pegar o dízimo? Porque se Jesus Cristo, o Filho de Deus, a palavra de Deus feita carne, tivesse pegado o dízimo, ele teria pecado. Ele teria pecado porque ele não fazia parte da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá. Não tinha nada a ver com a tribo de Levi. Então não fazia parte do sacerdócio. Jesus não podia pegar um dízimo. Então por isso mesmo que vocês veem que Jesus não pedia o dízimo. Jesus era mantido, quer dizer, algumas pessoas também davam bens a Jesus para mantê-lo, né? Isso está escrito em uma passagem do Evangelho, um dos Evangelhos. Depois a gente vai ler. Então vocês podem ver mais uma coisa sobre que demonstra mais uma vez que aquelas pessoas que ensinam dízimo, na verdade, elas estão ensinando alguma coisa de errado. Elas não estão ensinando uma coisa correta, uma coisa que as escrituras ensinam e que dizem claramente. Outra coisa que as pessoas que falam que se não daram dízimo serão amaldiçoadas, elas não fazem nunca, elas não falam quase nunca. É que se devessem ater escrupulosamente a tudo aquilo que diz a lei acerca do dízimo, eles deveriam ensinar diversas coisas, muitas outras coisas que são escritas na lei acerca do dízimo. Por exemplo, eles deveriam dizer aos crentes que os crentes, né, que dão o dízimo, eles são obrigados a dar o dízimo também dos frutos da terra, como fruta, verduras, trigo e outros produtos. Isso também no caso de um crente ter uma horta. E também o dízimo de todos os filhos dos animais que eles criam, e também o dízimo de qualquer rendimento em dinheiro que não faz parte do ordenado mensal, ofertas ou outro. Como vocês podem ver, e impor tais coisas aos crentes significaria verdadeiramente pôr sobre eles um fardo difícil de suportar, porque eles se poriam ali a pensar continuamente no dízimo e começariam a ter em mente em registrar todos os rendimentos de qualquer gênero e que sejam, pelo medo de não dar o dízimo de algo e assim roubar a Deus. Então vocês podem ver que eles não falam isso. Quando eles ensinam sobre o dízimo, ele não fala que tem que dar o dízimo também do fruto, verdura e tudo mais. Outra coisa também que eles falam, que eles não falam sobre o dízimo, é a seguinte ordem que se encontra em Deuteronômio capítulo 14, versículo 28 e 29, que é estritamente ligada ao dízimo, quer dizer, que é relacionada com o dízimo. Ao fim de 3 anos
tirará todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Porque essas pessoas se calam sobre esta ordenança e não dizem que ao terceiro ano todos os dízimos devem ser entregues desta maneira? Porque eles não falam que todos fim de 3 anos tem que tirar todos os dízimos para dar aos pobres, aos órfãos e às viúvas? Porque essas pessoas são, alguns verdadeiramente são hipócritas, são mentirosos, são lobos que querem só roubar dinheiro. Eles não estão nem aí com pobre, não estão nem aí com viúva, não estão nem aí com órfão. Eles só querem saber de ganhar dinheiro e se enriquecer e ficar rico nas custas de pessoa que trabalhe corretamente. Infelizmente isso é triste, muito triste. Outra coisa, os apóstolos eles conheciam muito bem as palavras escritas no livro de Malaquias. E se eles tivessem considerado que Deus maldiçoaria todos aqueles crentes que por alguma razão ou por outra dessem menos do que o dízimo dos seus rendimentos, eles teriam confirmado aquilo que estava escrito, ou não teriam deixado de falar de viva voz aquilo que está escrito em Malaquias. Então, como é que se explica que em todas as epístolas de todos os apóstolos não há uma única passagem que diz claramente que temos que dar o dízimo debaixo da lei? Vocês acham que Deus tem esquecido de nos dizer através dos apóstolos que devemos observar a ordenança do dízimo? Eu acho que não, porque se Deus, que ele não esquece nem de um pássaro, de um passarinho, ele vai esquecer de dar de fazer os apóstolos escrever aos gentios de observar uma ordenança do dízimo, assim, uma ordenança assim grande, uma lei dele? Então vocês podem refletir mais uma vez e ver que se nós tínhamos que dar o dízimo, os apóstolos eles teriam confirmado, eles teriam lembrado, eles teriam ordenado de dar o dízimo. Então, irmãos, vocês podem ver que o dízimo é algo que os santos debaixo da graça, eles não têm mais a obrigação de dar. Santos debaixo da graça, eles têm que dar segundo aquilo que eles colocam no coração e segundo a medida da prosperidade que Deus tem dado para eles, para a pessoa. Não tem que dar triste, não tem que dar por forçosamente 10%, mas tem que dar aquilo que Deus coloca no coração. E outra coisa muito importante é o fato que a Bíblia ela ensina a dar também aqueles que pregam o Evangelho. Isso é muito importante. Quer dizer, aqueles que anunciam o Evangelho, eles têm o direito de viver pelo Evangelho. Eles têm direito de ser mantido por aquelas pessoas que recebem ensinamentos por eles. Isso é muito importante. E tem muitos pastores que, quer dizer, tem pessoas que dizem que, sendo que o pastor ele é dado inteiramente à pregação e ao ensino,
e ele não tendo um trabalho, ele deveria ser mantido. Isso é, de uma certa forma, é verdade, no senso que os ministros do Evangelho, eles têm direito a viver do Evangelho, mas esse direito deles está no Evangelho, na lei de Cristo, e não na lei de Moisés. Isso é muito importante. Não é com os preceitos da lei de Moisés, o preceito do dízimo, que os ministros do Evangelho, debaixo da lei de Cristo, têm que viver. Eles têm que viver segundo os preceitos da lei de Cristo, que é, como temos lido antes, aquela de dar segundo o que coloca no coração. Isso, o facto que aqueles que anunciam o Evangelho, eles podem viver do Evangelho, está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 14, está escrito assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Isso está escrito em 1 Coríntios 9, 14. Então vocês podem ver que é bíblico, é correto que o ministro viva do Evangelho. E Jesus também disse que o trabalhador do Senhor, ele é digno do alimento e do seu salário. Que significa que, entre os termos, que ele tem direito de comer e de beber e de receber um ordenado pelo ministério que ele executa na igreja, na casa de Deus. Paulo confirmou também plenamente esse facto. Então, assim, ele muitas vezes ele falou, exortou a dar, e assim ele escreveu também para o Timóteo que os anciões que governam bem, eles sejam tidos por dignos de duplicada honra, e principalmente os que labutam na pregação e no ensino, porque a Escritura diz: não atarás a boca ao boi quando debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. Então é natural que, se por um lado os que pregam o Evangelho e ensinam a palavra do Senhor têm esse direito, por outro deve também haver alguém que tem o dever, segundo o Evangelho, de dar este alimento e este salário para esses que vivem do Evangelho. Paulo, por exemplo, ele disse também aos Gálatas que aquele que é instruído na palavra, ele tem que repartir todos os bens com aquele que o instrui. Isso está escrito em Gálatas 6, no versículo 6. Está escrito que, assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Então, vocês podem ver que é na vontade de Deus, é correto sustentar os verdadeiros ministros de Cristo, dar uma ajuda, uma oferta alegremente, com alegria, segundo a quantidade que você colocou no coração e segundo o que você puder. É importante também dar uma duplicada honra para essas pessoas, para os anciões também, e para os ministros que trabalham pelo Evangelho, porque também está escrito que nós não podemos atar a boca do boi quando estiver debulhando. Então, irmãos, isso também é muito importante, que vocês ajudem aqueles que verdadeiramente fatigam pelo Evangelho, que verdadeiramente ensinam a sã doutrina, que são verdadeiramente ministros de Cristo, homens que vivem para a glória do Senhor Jesus, não homens que querem construir riquezas, que querem construir templos aqui na terra, que querem construir catedrais, essas igrejas assim enormes, e são ricos, por exemplo, como muitos aí que fazem no Brasil e em outros lugares do mundo, que se enriquecem e tem mansões e tem
tudo mais. Não são para esses que vocês têm que dar o vosso dinheiro, a vossa oferta com alegria. É para aqueles que são verdadeiros ministros de Cristo, para aqueles que são homens de Deus e que pregam o Evangelho com franqueza, que pregam o Evangelho com verdade. Não um outro evangelho, não o evangelho da prosperidade, não um outro tipo de evangelho. Então vocês têm visto que também quem prega o evangelho ele tem o direito de receber um ordenado da igreja. Mas cuidai também com isso, que isso não quer dizer que eles têm o direito de impor aos santos o pagamento do dízimo. Não, eles não podem fazer isso. Isso é errado, isso não é bíblico, que eles venham para vós dizer que vocês têm a obrigação de pagar o dízimo para eles. Isso é errado. E outra coisa também que eu queria falar é que Jesus também no dia da carne, no dia da sua carne, ele era mantido assim, quer dizer, tinha algumas mulheres que serviam ele com os seus bens. Isso está escrito em Lucas, no capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Vocês podem ler Lucas 8, 1 ao 3. Que eu vou ler só uma última parte aqui, que diz: Maria, chamada Madalena, de qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Então vocês podem ver também que Jesus fez uso do direito de não trabalhar para se dedicar inteiramente à pregação e ao ensino da palavra. E tinham mulheres que serviam ele com os bens delas. E isso foi confirmado também ao seguir pelos apóstolos. Agora, eu gostaria de dar uma palavra de exortação para aqueles que impõem o dízimo. Tem muitos que impõem o dízimo por várias razões. As pessoas impõem o dízimo, principalmente os pastores, impõem o dízimo por várias razões. Tem aqueles que impõem o dízimo por falta de conhecimento. Para estes, eu vos quero exortar a investigarem as Escrituras cuidadosamente e não superficialmente, orando, pedindo ao Senhor sabedoria, inteligência e graça para que Deus vos abra a vossa mente e vos dê entendimento para compreender que não é correto impor o dízimo aos santos debaixo da graça. Era um preceito da lei de Moisés. Investiguem as Escrituras, sejam humildes, e porque Deus ele não se agrada dos orgulhosos. Então examine as Escrituras, vá em fundo e verdadeiramente que as coisas estão como estou dizendo. E tem outros também que impõem o dízimo porque eles têm medo de não conseguirem chegar no final do mês e cumprir com todas as coisas que tem que pagar. Eles têm medo de não conseguir pagar o aluguel, de pagar isso, de pagar aquilo e tudo mais. Para esses eu vos digo: tenhais fé no Senhor. Deus é o Senhor dos exércitos, Ele não vai deixar que nada vos falte. Não tenha medo, não tenha esse tipo de medo. Não se preocupe, mas confiais no Senhor. Confiais no Senhor que de alguma maneira Ele vai tocar no coração das pessoas, ou de alguma maneira Ele vai trazer ou fazer em modo tal que vocês consigam pagar tudo que tem que pagar e viver do Evangelho e pregar o Evangelho. Essa é uma paura esse é um medo que não tem motivo de existir. Confiam no Senhor e
orem, busquem, peçam a Deus em oração, enjoelhados, gritando ao Senhor também, pedindo para que Deus possa suprir e dar tudo aquilo que vocês precisam. E para aqueles que impõem o dízimo em vez, porque são roubadores e amantes do dinheiro, eu vos digo: arrependei-vos das suas vias más, arrependei-vos dos seus maus caminhos. Vocês estão roubando pessoas, vocês estão enganando as pessoas, vocês estão aproveitando da fé das pessoas. E Deus, Ele é justo, Ele não deixa o culpado sem ser punido. Vocês serão punidos se vocês não se arrependerem. Aproveite agora que tem tempo, se arrependam, parem de roubar as pessoas, parem de ser iníquos, maus, pessoas ruins, amantes do dinheiro, avaros, servos do Mamon, do Deus Mamon. Pare com essa idolatria, peça perdão ao Senhor, peça perdão a Deus com lágrimas e busque ao Senhor, que terá misericórdia de vós. Mas se vocês continuarem nesses maus caminhos, vocês receberão a ira de Deus, porque Deus é justo e Ele vai punir vocês. Talvez vocês consigam viver ainda mais um pouco de tempo com mansões, carros e viver bem nessa terra, mas depois vocês irão para o inferno. Depois vocês descerão para o inferno, aonde vocês sofrerão dores, tormentos, até quando Deus, no juízo final, vos jogará no lago de fogo. Não, é uma coisa muito séria. Não se deixe enganar pela riqueza. Riqueza um dia vai passar. Isso tudo vai passar, mas a vossa alma não vai morrer, não vai ser destruída. A vossa alma vai ficar para sempre. Então arrependa-vos agora, arrependei-vos agora que vocês têm a oportunidade. Se alguém de vocês me escutar um dia, arrependa-vos. E agora eu gostaria de terminar essa confutação exortando mais uma vez a todos aqueles que estão dando dízimo a saber, ser consciente, né, saber que vocês não têm obrigação de dar o dízimo. Isso é um preceito da lei. Vocês não têm que observar mais isso. E se vocês colocarem nos vossos corações o desejo de dar o 10% daquilo que vocês recebem, dê com alegria, dê para verdadeiros homens de Deus, ministros do Evangelho, ou se não, dê para pobres, viúvas, órfãos, para pessoas que verdadeiramente necessitam. Dais porque é importante dar. Vós deveis guardar-vos de toda a avareza e dar com simplicidade, com amor, com alegria, segundo o que Deus colocar nos vossos corações, que seja 2%, que seja 5%, que seja 10%, 15%, 20%. E a todos vocês que estão oprimidos pelo esse fardo do dízimo, eu espero que com essa confutação vocês sejam libertados desse fardo e possam começar a dar verdadeiramente com alegria, com o coração alegre na frente de Deus. Gastai as vossas vidas para a obra de Deus, para
para o Evangelho. Isso é que eu vos exorto, irmãos e irmãs amadas, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém.